Boa noite a todas e todos. Boa noite. Bom, a gente, infelizmente, estamos encerrando o evento esta noite. Mas queremos dizer que estamos muito honrados, honrados de termos compartilhado desses momentos com todas as pessoas aqui presentes. Então, mas antes de termos uma brilhante palestra com pessoas incríveis, que a gente preparou especialmente para vocês, antes disso nós vamos ter um pequeno sarau de encerramento e uma intervenção artística aqui que eu deixo com... Enfim, podemos começar. Momento para pedir um pouco mais de calma, um momento para pedir um pouco mais de alma, porque a gente precisa de pausas e de respiro. E a arte é o respiro. E ela, ao mesmo tempo que nos permite descansar e escapar, também nos revela. Então, a ideia é que vocês tomem seus assentos agora e se permitam viajar um pouquinho com a gente. Boa noite, gente. Meu nome é Ana e hoje eu vou estar recitando para vocês, de Solano Trindade, meu canto de guerra. Eu canto na guerra como cantei na paz, pois o meu poema é universal. É o homem que sofre, o homem que geme. É o lamento do povo oprimido, a gente sem pão. É o gemido de todas as raças, de todos os homens. É o poema da multidão. Gente, esse poema de Solano Trindade, ele é dos anos 60, 70, né? Então, ele fala de todos os homens, mas aí a gente poderia falar de todas as mulheres também. Né? Ele está falando um poema universal e ele fala muito num contexto de colonialidade do Brasil, né? E a tentativa dele de demonstrar que o povo brasileiro é um povo que canta tanto na paz quanto na guerra, né? É um povo que sofre sem pão, mas que resiste, né? E a gente vê em todos os poemas dele essa temática, não tem gente com fome também, essa resistência do povo brasileiro frente a uma colonização dura, né? Frente a uma ditadura que começa a se impor. Não coincidentemente, né? O Solano Trindade era também um homem negro. E, para ele, falar de todos os homens, de todas as raças, era se colocar, né, nesse lugar de antirracista, de reconhecimento de que os brasileiros e as brasileiras são um povo plural e que a gente merece reconhecimento em todas as nossas existências, em todas as nossas formas de sermos outros, né? E eu acho que esse congresso, esse encontro que a gente teve aqui, foi muito sobre isso, sobre a gente reconhecer o quanto a gente é plural e o quanto a gente é outro, né? Mas o quanto a gente existe em conjunto. E enquanto a nossa luta, o nosso canto, pode ser presente, tanto na guerra quanto na paz. Porque, é óbvio, a gente está travando uma guerra todos os dias contra a desigualdade, né? Mas nós aqui tivemos um momento de paz, de se unir, de conversar e de podermos juntar as nossas ideias num propósito maior. Agradeço a todos vocês por terem vindo, né? E fico muito feliz de ter participado desse momento. Tá bom, vou ter que usar o microfone. Eu separei um poema da Rupi Kaur, né? É uma artista, ela é poeta, ela é escritora, ela é ilustradora. E a poesia dela é atravessada de amor,
feminilidade, trauma, ela fala sobre trabalho e ela também fala sobre imigração, ela é migrante, né? E o poema que eu separei para hoje se chama Uma Vida na Estrada e é mais ou menos assim. Quando eu era pequena, o meu pai trabalhava 6 dias por semana, cruzando o continente num caminhão. Depois de uma semana na estrada, ele voltava para casa. Enquanto eu e os meus irmãos dormíamos, o barulho da porta sempre me acordava. O nosso apartamento no subsolo era pequeno, então eu sempre escutava minha mãe da cozinha fazendo Dal e Hot fresquinhos. Ele comia, tomava banho, ia para a cama. E assim que ele pregava o olho, o chefe dele ligava e dizia: volta agora para a estrada. E de repente, de relance, víamos nosso pai indo embora. Quando você é imigrante, você abaixa a cabeça e você continua o trabalho. Quando você é refugiado e não tem documentos, quando te chamam de clandestino, terrorista, essa gente de turbante, você trabalha até virar pele e osso. E você só pode confiar em você mesmo. Toda vez que ele entrava numa empresa nova, ele passava meses trabalhando de graça, durante um período obrigatório de treinamento. É curioso que queiram treinar um homem com habilitação, qualificação e experiência, né? Depois de uns 3 meses sem levar um tostão para casa, é que ele ia exigir algum tipo de remuneração. E ofereciam para ele 5 cents por quilômetro percorrido. Anos atrás, enquanto ele fazia o transporte de uma carga de Montreal para a Flórida, ele foi parar num hospital, em algum lugar dos Estados Unidos, com um apêndice quase estourando. Quando a médica disse que teriam que fazer a operação de imediato, ele olhou para ela e falou: mas eu não tenho dinheiro. Não tem como pagar. Será que não dá para esperar até eu voltar para o Canadá? Mas quando você volta, ela perguntou. Daqui a 3 dias, ele respondeu. Ela olhou para ele como se ele tivesse enlouquecido. Por sorte, ela não era o tipo de pessoa que o deixaria arriscar a própria vida. Naquela noite, ela fez a operação sem cobrar nada. E adivinha o que meu pai fez logo depois de fecharem o corte? Ele saiu andando do hospital, subiu na carreta, terminou as entregas e dirigiu 3 dias até chegar em casa. Por quê? Por que você se submeteu a isso? Eu perguntei para ele. Ele encolheu os ombros e me respondeu: meu patrão não quis me pagar a passagem de avião. O que eu ia fazer com o meu caminhão? Eu não podia voltar para casa com a carga das peças dos carros que ainda não tinham sido entregues e correr o risco de perder o emprego. Enquanto eu ouvia, eu só conseguia pensar que ninguém devia ser obrigado a se matar de trabalhar. Parte o meu coração ouvir histórias de pessoas que deram tudo de si por muito menos do que mereciam. Como é que nós dormimos à noite sabendo que os sistemas que apoiamos tratam os alicerces da sociedade como cidadãos de classe inferior, quando justamente são essas pessoas que mantêm as engrenagens deste mundo funcionando? Eu quero dar uma vida inteira de paz para o meu pai, pela vida inteira que ele passou na estrada para me dar de comer, a mim e aos meus irmãos. Eu quero que ele saiba o que é conforto. Mas, acima de tudo, eu quero que ele saiba que o que ele fez foi suficiente. A
qualidade e o aconchego que eu encontro na literatura estão diretamente relacionados ao poder que o escritor tem de me trazer para dentro da realidade do personagem e que, ao mesmo tempo, me faz refletir sobre a realidade do nosso mundo. Itamar Vieira Júnior consegue, em 2 parágrafos da obra Ferro e Fogo, falar sobre os diferentes tipos de misérias a que a nossa população periférica está submetida e que o trabalho, quando extenuante, para quem quer que seja, traz alienação. E nada disso ele aborda de uma forma pornográfica. Há um subtexto, uma sutileza, um caminho para que, no final da leitura, a gente pense e sinta: nossa, é isso. Hoje, o Gustavo também, numa apresentação aqui, depois de falar de um texto, eu pensei: nossa, é isso. A gente faz poema também nos nossos escritos. Itamar, na obra Ferro e Fogo, disse sobre o personagem que saía do interior e enfrentava a capital: nem todos eram capazes de cumprir o que se esperava deles. Ainda era preciso suportar a presença ostensiva dos que tinham poder, prontos para degradar os que não tinham. As dificuldades se amontoavam, mas tentei me convencer de que pior seria uma vida de escassez como a de minha família. No futuro, seria provável que eu percebesse que a distância entre uma miséria e outra era menor do que a que eu supunha. A indigência poderia ser pior na cidade. Nem todos aqueles atraídos por seu brilho conseguiam sobreviver. Os empregos me ofertavam sempre mais do mesmo. As horas tomadas por tarefas intermináveis. A remuneração aquém do necessário para chegar sem preocupações ao fim do mês. Meus sentimentos vagavam longe. Era quase impossível remoê-los. Em certa medida, isso era um ganho. Evitava que eu perdesse na solidão e no estranhamento a me perseguirem. Evitava que me perdesse na solidão e no estranhamento a me seguirem. Foi assim que vivi um quase casamento com Ana e a mudança da última das muitas pensões deterioradas para uma residência popular. Levei uma vida ordinária e sem grandes sobressaltos. Ao menor sinal de agitação, reencontrava o caminho a ser seguido e quase sempre a contenção própria funcionava. Qual a paz que eu não quero aceitar para tentar ser feliz? Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz. Qual a paz que eu não quero aceitar para tentar ser feliz? Paz sem voz não é paz, é medo. Então, a gente abre este painel convidando a Sonilde, professora Sonilde, que vai ser a mediadora deste nosso evento. Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos nesse painel, o último painel desse evento maravilhoso. E nós teremos hoje 3 belíssimas falas para fazer esse encerramento. Então, eu vou fazer a apresentação de acordo com cada palestrante for falando, e nós vamos começar com o professor Gustavo Seferian Machado, que nesse painel que é o quinto painel, Desafios para o Direito do Trabalho, Perspectivas Econômicas e Socioambientais. O professor Gustavo é professor da graduação e pós-graduação em Direito da UFMG, é bacharel, mestre e doutor em Direito pela USP,
pesquisador em sede pós-doutoral do CESOR e HESS Curs e do Programa de Pós-Graduação da UFBA, pesquisador líder do GPTC USP, ex-presidente do ANDES, Sindicato Nacional, editor no Brasil da Imprecor, publicação da Quarta Internacional. Professor, por favor. Escutai, camaradas futuros, o agitador, o cáustico caudilho, o extintor de melífluos enxurros. Por cima de líricos regalos vos digo, como um vivo aos vivos. Eu quero aqui fazer odes à vida, odes à luta, odes às nossas partilhas, odes à construção do direito do trabalho e à resistência a todos aqueles que querem a nossa morte. Eu queria saudar, mais do que tudo, com um grande agradecimento e a partilha da mesa, da minha companheira, amiga, parceira, Valdete Souto Severo, a quem agradeço a cada um dos representantes do GPTC na URGS, pela organização desse magnífico evento. Eu fiz tudo aquilo que deveria ser repudiado a um convidado, dei trabalho, cheguei atrasado, avião impediu que eu estivesse aqui no primeiro dia, mas ainda assim, hoje, podendo trazer aqui alguns comentários a vocês, deixo esse agradecimento e a cada um e a cada uma pelo que foram as partilhas nesses últimos dias, que vão deixar saudade, ainda bem, só até o ano que vem. Eu queria, nesse dia em que a gente marca os 124 anos do nascimento de Paulo Freire, que não só é patrono da educação brasileira, não é só inspiração a todos os educadores e educadoras populares do nosso país e do mundo, mas também uma referência indispensável da permanência do nosso lugar na luta social, de que não é nenhum gesto do passado, nenhum momento que nos cacifa para toda a eternidade enquanto sujeitos históricos, e esse lugar de permanência é algo indispensável no autopoliciar e no construir dos nossos passos enquanto transformadores da realidade social, e tem conta também que foi com a Lei 8.080 de 1990, exatamente no 19 de setembro, que se regulamentou e se criou em efetivo o Sistema Único de Saúde no nosso país, o SUS, uma conquista da classe trabalhadora, da reforma sanitária, dentre outros tantos movimentos que puseram fim à ditadura empresarial militar, que veio junto com o movimento operário, junto com o movimento do Sem Terra, junto com o movimento indígena, junto com o movimento LGBT, à época muito mais G, a gente bem sabe, mas junto com o movimento LGBT, com o movimento de mulheres, com o movimento de indígenas, de meninos de rua, toda uma processualidade importante na composição de um bloco histórico que destruiu o que era o poderio assentado na burguesia e nos militares na ocasião, e que, muito embora recomposto, esfacelado, segue nos inspirando no que é o forjar das forças políticas que hoje não deixarão passar qualquer espécie de intento golpista no nosso Brasil para com a democracia, as nossas liberdades democráticas, para com os direitos sociais e para com, em particular, o direito do trabalho e a perpetuação da nossa existência. Eu queria aqui, com esses registros de memória, movido, ainda que não a tão plenos pulmões, pelo Mayakovsky, desde o Haroldo de Campos, poder introduzir algumas reflexões acerca da questão socioambiental e o direito do trabalho, isso que me move há pelo menos 2 décadas enquanto militante, ecossocialista que sou, e ao menos há 1 década enquanto pesquisador dedicado e não menos militante da articulação desses 2 campos indispensáveis nas nossas lutas. As reflexões que eu aqui vou apresentar, elas estão, em alguma medida, sintetizadas em alguns textos. O texto Direito do Trabalho Vivo, publicado na revista do Programa de Pós-Graduação da UFRJ, Crítica a um Direito do Trabalho Insustentável,
no direito do trabalho como barricada, na minha tese de doutorado. Reflexões que eu acho que, em alguma medida, não só estão condicionadas desde essa experiência pessoal e coletiva, na luta sindical, no movimento ambiental, no movimento popular, sobretudo hoje, no âmbito do MAN, mas que se dispõe ao reconhecimento do que são os passos históricos que nos levaram a chegar no direito do trabalho, o qual hoje temos, nos desafios que o direito do trabalho nos lança, diante de um contexto que ele é avassalador a todas e todos nós, mas, sobretudo, aos trabalhadores e trabalhadoras oprimidos e oprimidas, a partir de toda uma série de marcadores e particularidades que atravessam as nossas existências e que nos reclamam, com um senso de urgência, olhar, interpretar e transformar a realidade social de onde desponta o direito do trabalho a partir das nossas lutas. E a primeira consideração que eu queria aqui trazer é que essa articulação entre a questão socioambiental e o mundo do trabalho, ela não é algo de novo para nós. Não é algo novo, novíssimo. É algo que é inerente ao processo de afirmação das nossas existências enquanto seres humanos e, no seio da modernidade capitalista, atravessou o conjunto das nossas percepções, lutas, demandas e necessidades. São diversas, não apenas sintomáticas, mas estruturais, as referências que denotam o quanto que o temário não resulta pura e tão somente da intensificação dos efeitos da dimensão climática da contemporânea crise de civilização que vivemos, mas sim algo que atravessa todo o processo de conscientização dos trabalhadores e trabalhadoras na modernidade capitalista, no forjar das suas lutas, das suas demandas, inclusive das suas conquistas. Hoje pela tarde falava, por exemplo, que quando Marx debate os Factory Acts lá no livro 1 do Capital, capítulo 8, ele não menciona que o primeiro a ser promulgado tinha por nome Health and Morals e tratava especificamente das questões que envolvem as temáticas de salubridade, higiene e segurança no trabalho, antes da definição da jornada normal de trabalho, indispensável também às nossas condições indispensáveis de reprodução da vida. As questões de saúde, segurança e higiene no labor são inerentes às nossas disputas e às nossas conquistas. As percepções, claro, mais imediatas e intuitivas do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras projetaram ao ambiente fabril, aos espaços de vivência, o que era o imperativo e necessidade de afirmação do poder econômico para remediar as mazelas de uma então nascente questão social no âmbito da modernidade capitalista. Todavia, isso acompanha cada um dos nossos passos em cada um dos segmentos de atividade profissional que nós exercemos enquanto classe, em todos os períodos, em todos os contextos de afirmação capitalista no planeta. O direito do trabalho ele tem uma historicidade. Concordo muito com o que a Gabriela mencionou aqui na manhã de ontem, ainda que com uma modulação. Ela trouxe o tema da historicidade do direito. Eu quero particularizar a historicidade do direito do trabalho enquanto um direito capitalista. E aqui não simplesmente para resgatar o Lian Kaan, que foi bem recepcionado nas suas reflexões pelo Wilson Ramos Filho no Brasil, em caracterizar o direito do trabalho enquanto capitalista, pelas suas funções estruturais na reprodução da relação social do capital, garantindo renda, garantindo possibilidade de acesso a bens de consumo pelos trabalhadores e trabalhadoras, logo, girando toda a máquina do modo de produção capitalista. Eu digo isso porque as condições objetivas que levam à possibilidade da mediação da luta de classes em âmbito institucional se cristalizar na textualidade normativa que caracteriza, enquanto expressão fenomênica aparente do direito, o jus laboral, o direito do trabalho, só foram possíveis no âmbito da sociedade em que cada um e cada uma de nós vivemos. A sociedade capitalista, industrial, moderna e ocidental. O direito, pelo menos penso eu, não monista e pluralista que sou, também é experienciado em outras sociedades históricas.
Assim poderá ser em outras sociedades pós-revolucionárias, como foram as pós-revolucionárias do século XX. Assim se experimentou em formas embrionárias ou muito bem desenvolvidas em sociedades outras que não a capitalista industrial moderna e ocidental, que conviveram ou antecederam com a civilização que hoje estamos inscritos e inscritas. A civilização, todavia, capitalista, industrial, moderna e ocidental, encontra-se em crise. Essa crise que nós enfrentamos, não apenas econômica, há mais de 5 décadas, ela é uma crise que afeta todos os elementos de sustentação e estruturação do modo de vida e destruição de vida capitalistas. É uma crise econômica, por certo, mas é uma crise social, política, institucional, moral, da reprodução social, uma crise sem precedentes de escala ecológica e climática, que deve ter, nesse diagnóstico, o nosso perceber de afetações, inclusive nas perspectivas de organização da classe trabalhadora e nas nossas conquistas enquanto classe. O direito do trabalho também se encontra em crise como parte desse mundo. Não há direito do trabalho em outro mundo senão esse. O exercício de tentar achar o direito do trabalho na Roma Antiga ou na construção das pirâmides do Egito é de tamanha estupidez e anacronismo. Qual é a compreensão do direito do trabalho, qual forjado numa projeção em uma sociedade futura em exercício, qual seja, do que será a existência naquilo que a humanidade construir depois, e esse depois virá, seja pelo cataclismo climático, seja pelo meteoro, seja por uma nova pandemia, seja pela revolução socialista, como assim eu espero. O fato é que essa crise sem precedentes, que não é a primeira crise de uma civilização que tem afetações ecológicas. Falava há pouco com um companheiro sobre a Ilha de Páscoa, a civilização Rapa Nui colapsou por uma questão ecológica também, uma crise de dimensões ecológicas importantes. Mas que tem um grau de ineditismo por colocar em risco toda a existência humana e potencialmente não humana do planeta Terra. Existem dezenas, se não centenas de civilizações que hoje convivem e resistem ao afã de expansão da civilização capitalista, industrial, moderna e ocidental. Essa civilização em que o direito do trabalho nasce e prospera. Irredutível. Irredutível não na medida em que ele não possa sofrer solavancos, não possa sofrer derrotas, diminuir o que é o seu potencial protetivo que lhe caracteriza enquanto particularismo para reivindicar as elaborações do Hector Hugo Barbagelata, tão bem aqui recepcionado no nosso país pelo companheiro Sidney Machado. Mas, para termos em conta que, no afã de expansão territorial sobre territórios, corpos e modos de vida, a civilização capitalista, industrial, moderna e ocidental se afirma e, ao romper com todas as questões de harmonia da existência humana para com outras formas de existência, leva mesmo àqueles seres, mesmo àqueles humanos e humanas, que não se inscrevem nessa ordem social, que não reproduzem no seu cotidiano as relações sociais e as formas sociais próprias da ordem capitalista, o risco da extinção. Ao direito do trabalho, assim como a todos os construtos que a nossa classe promoveu no seio dessa ordem social, erige um dever urgente e necessário. O dever urgente e necessário de incidir, com vistas a abrir janelas para um outro futuro, em prol da perpetuação da humanidade e de todas as outras formas de vida no planeta. O direito do trabalho, na sua historicidade capitalista, porque não foi por outra luta senão a do proletariado, e aqui esse palavrão guarda um rigor sem precedentes para compreender a subjetividade juslaboral. Não é por exercício ou ginástica intelectual, de vontade, de ampliação de
lentes que o direito do trabalho vai ter também a sua ampliação de aplicabilidade, senão pelo processo de lutas sociais concretos que leva ao elastecimento da sua subjetividade. Proletária, em essência, mas que nas modulações do processo de luta de classes, no Brasil e no mundo, teve variações. No nosso país, afetando de início, com esses marcos protetivos conquistados por nós, aos trabalhadores e trabalhadoras da iniciativa privada no comércio, na indústria, ampliando aos trabalhadores rurais que se proletarizavam no campo, ampliando as trabalhadoras domésticas que se proletarizam nos espaços domésticos, a ter, em essência, a necessidade, enquanto construto próprio desse mundo, de dentro desse mundo, qual Jonas, e aqui essa é a primeira referência religiosa do dia só, e não vou entrar no papo, acho. Qual Jonas estripar esse monstro que nos acossa cotidianamente. É esse o senso dever de que todo construto da nossa classe deve se direcionar. O direito do trabalho, ele não tem nenhuma espécie de linearidade na sua afirmação. Assim como nada na construção histórica é linear. Nada tem um devir marcado pela aplicação de convenção da OIT, caput do artigo 6º da Constituição, princípio do não retrocesso social. Isso aí é conto da carochinha. A vida real da classe mostra que há retrocesso quando politicamente não temos condições de imprimir os nossos anseios e, com força, nas correlações políticas dadas, mostrar aquilo que nos é devido. Nesse quadro de coisas, o direito do trabalho se encontra em destroços hoje. Reconhecer isso não significa, e aqui é o primeiro marco dentro do pensamento ecológico que eu quero colocar a vocês, não significa de modo algum ser fatalista. O fatalismo, enquanto registro analítico da questão ecológica, é uma das mais interditoras formas de mobilização para enfrentarmos os dilemas da atual crise de civilização. Ah, poxa, por que lutar contra o colapso climático? Já passamos de um ponto de não retorno, dançamos, não quero mais ter filho, não quero mais pensar no amanhã, vou viver o hedonismo da esbórnia do hoje porque está tudo acabado mesmo. Isso é de um grau de imobilismo que é sem precedentes e não compete a nós. Ler de forma fatalista também é o direito do trabalho. É para qualquer um, menos para nós que estão nessa sala, possível cogitar o fim do direito do trabalho. E a gente escuta de gente progressista isso. Se o STF votar o trem lá da aprovação da pejotização, acabou o direito do trabalho. Não acabou o direito do trabalho. É mais uma derrota de tantas que a gente, desde 1964, passa no campo juslaboral. Sem saldos que não episódicos e pontuais. Frutos todos da luta e mobilização da classe trabalhadora. Não compete a nós, se não reconhecer derrotas importantes, significativas, até para não se iludir também na análise da realidade, da correlação de forças para incisão concreta, enterrar o direito do trabalho antes da hora. O direito do trabalho será enterrado. Um dia o direito do trabalho deixará de existir. Tem quem sapia nisso, mas por nossas forças. Não pelas forças dos outros que querem nos ver mortos. O direito do trabalho terá fim quando tiver fim essa ordem social em que o direito do trabalho nasce e seguirá tendo um papel social imprescindível para nós e para eles, nas contradições que lhe atravessam, como também já foi aqui exaustivamente trabalhado e debatido. Fatalismos não combinam com as análises acerca do direito do trabalho. Algo, e aí é o segundo marco da análise da questão ecológica, que recai com profundidade e correlação estrutural ao trato do direito do trabalho, que eu quero aqui me aproximar, que é a desinformação e o negacionismo. Há um negacionismo climático hoje imperante no campo de afirmação discursiva e política do neofascismo. Ainda que existam segmentos neofascistas em escala global que assumam um discurso ecológico a partir de marcos chauvinistas,
retrógrados, a fim de pensar também o que é a administração e a gestão do capital sob modos autoritários da crise climática. O negacionismo, que graça no nosso país, na expressão neofascista dependente e periférica própria do bolsonarismo, ela tem também o seu correlato a partir da afirmação da neoliberalina juslaboral, negando a importância e a funcionalidade que o direito do trabalho cumpre para a própria reprodução do capital, dos interesses do empresariado. Perceber isso é algo importante, ainda que não nos compete, nos discursos e afirmações políticas, jogar com o lado de lá para chegar a boas sínteses. Refletimos na tarde de ontem, inclusive no GT, a partir de um textinho que eu apresentei, teve alguma repercussão na ABET, em espaços políticos, sobre o antiprodutivismo ecossocialista e a redução da jornada de trabalho no nosso grande embate pelo fim da escala 6x1. Mencionei, a partir de nomes importantes, parlamentares do campo da esquerda, Guilherme Boulos, Érica Hilton, Sâmia Bonfim, todos eles defendendo que a aprovação do fim da escala 6x1 seria importante porque ela aumentaria a produtividade do trabalhador. Eu não quero aumentar minha produtividade, eu não quero produzir mais mercadoria que mais do que qualquer outra coisa captura minhas dimensões de existência, não quero produzir mais lixo e coisas desnecessárias que não atendem às minhas necessidades essenciais, não quero ter que trabalhar mais em intensidade com a redução da jornada de trabalho. O produtivismo não é discurso que compete, cabe a nós, ainda que numa perspectiva que defendo eu, de um decrescimento desigual e combinado, que não deve afetar a periferia da ordem, qual é a nossa realidade social brasileira, mas sim os grandes proprietários, o acesso a bens de vida no centro da ordem, sobretudo no consumo de matrizes energéticas fósseis. Isso tudo tem que ser repensado, a gente tem que lidar com delicadeza, inclusive com algumas coisas que elas, para nós, no âmbito juslaboral, são meio que sagradas, tipo irredutibilidade de salário. Sagrado. Depende. Tem gente que ganha salário demais. Eu acho. Não é uma questão que ela é de ordem tão somente moral, não. É republicana. Eu sou um grande entusiasta das lutas contra os megasalários no serviço público. Um grande entusiasta. Isso, inclusive, afasta pela marca de renda da própria experiência da classe. Pelo acesso a bens que não são de vida, que mais qualquer outra coisa são de destruição de vida. Que tem uma pegada ecológica. Cada real gasto por uma pessoa que consome bens de luxo, o peso em carbono é 37 vezes maior do que R$1 de uma pessoa que recebe um salário mínimo no nosso país. Isso é algo que tem que ser tomado em conta. Inclusive para que, de forma um tanto quanto iconoclasta, quase pecaminosa, segundo a referência religiosa, quase pecaminosa, levar a gente a refletir sobre alguns aspectos importantes que envolvem a construção do direito do trabalho, que, volto a dizer, no seu desenvolvimento desigual e combinado em escala planetária, deve tomar isso em conta. Não a partir do que é a clausura do princípio, mas o princípio enquanto modulador da política real, do concreto. Tomado isso em conta, considerando esse aspecto do negacionismo do papel, é nosso dever poder promover a nitidificação do que são os efeitos, de fato, do direito do trabalho, sem usar disso como um elemento de disputa para as nossas boas e importantes pautas e bandeiras. Coloco um terceiro aspecto. O direito do trabalho, em frangalhos qual ele se encontra, precisa ser reciclado. Terceiro registro no campo do pensamento ecológico. E o que se concebe enquanto essa reciclagem? Voltamos ao debate importante que foi apresentado pela Gabi aqui na manhã de ontem. Forma e conteúdo. O conteúdo juslaboral é aquele que denuncia, escancara a marca de diferença de sujeitos de classes distintas, das capacidades que sujeitos, numa sociedade desigual, marcada pela exploração e pela opressão, têm na sua existência social. O direito do trabalho denuncia isso a partir de um registro e tem que avançar em outros tantos registros.
a questão ecológica e os traços ecológicos na lida com o trabalho, eles são pródigos, terceira referência religiosa, em exemplos, para poder nos mostrar o quanto que a luta contra a desigualdade, passando pelo direito do trabalho e essa nossa modulação no âmbito dos conteúdos, deve nos levar a conferir uma outra forma ao direito do trabalho. Forma, no plural, porque não existe só uma forma jurídica. Quem encaixotou Pachucanes e traduziu errado, desconsiderou inclusive o Marx, ao perceber as formas jurídicas no plural, nas suas construções teóricas. Em formas econômicas também plurais de afirmação da humanidade. E como tudo que é político, e toda forma social, e o Isaac Rubin assim me ensinou muito bem, se plasma e se torce a partir do agir político. E é a questão ecológica que hoje me parece ser o elemento mais evidente para a gente perceber as desigualdades de classe, mas também os rebatimentos desiguais que recaem nas populações a partir dos marcadores de raça, de gênero, de origem nacional e regional, de sexualidade, porque as desigualdades climáticas e ambientais, elas batem na nossa cara da forma mais violenta e aberrante, daí, inclusive, com a apresentação do trabalho, foi feito pela Clara Cirqueira, elaborado também pelo professor Daniel Vitor de Castro, professor da Unespar, da nossa equipe de pesquisa e por mim, sobre uma arqueologia do racismo ambiental, a gente não pode desconsiderar que o racismo ambiental ele foi cunhado num processo de mobilização em lutas sindicais, por direitos trabalhistas e por condições de saúde e segurança no trabalho. No condado de Warren, no curso das lutas por direitos civis, numa realidade vibrante da luta de classes nos Estados Unidos, e que hoje nos lega, e não pode ver perdido esse conteúdo que imbrica as nossas lutas classistas, antirracistas, anti-LGBTfóbicas, antipatriarcais e radicalmente ecológicas. Nesse horizonte, o direito do trabalho em cada um dos seus institutos ele deve ser revisto, não para ser flexibilizado, mas sim a partir do seu marco mais radical de proteção, não apenas proteger os trabalhadores nas individualidades, também nas suas coletividades e também na preservação daquilo que Marx nominou nos manuscritos de 1844, os manuscritos de Paris, como o seu corpo inorgânico, a sua natureza externa, aquilo que um dia, se não direta e imediatamente, servirá à perpetuação nessa relação metabólica entre as nossas corporeidades e o mundo, a nós, por hoje, em algum momento ainda servirá. A perpetuação de todas as demais formas de vida e também da natureza que não se expressa de forma na vitalidade, ela é indispensável para que a gente possa viver longe da contaminação ideológica própria da cartilha neoliberal, constituída ao menos desde o Luís XV, que quer que depois de si venha o dilúvio. Eu quero que depois de mim venha a bonança. Eu quero que enquanto eu viva na Terra, toda a humanidade tenha a plena condição de existir. Eu quero o fim de formas de destruição em massa das existências, das militarizações dos territórios, dos genocídios que passam por Gaza aos jovens negros e negras da periferia das grandes cidades, das populações indígenas na nossa pátria grande. Formas que, por excelência, constituem, e sujeitos esses últimos, e a última coisa que eu vou falar aqui, o marco fundamental para a construção de um outro direito do trabalho que vem se constituindo. Um direito do trabalho que eu venho nominando como de fronteira, conquistado por outros sujeitos históricos, quais as populações indígenas, povos originários e tradicionais, e que tem na cristalização da Convenção 169 da OIT a sua mais bem acabada expressão. Pode parecer uma coisa meio sui generis. A Convenção 169, lá da OIT, tratar de povos originários e tradicionais. Mas esse é um direito do trabalho de fronteira.
é o que estabelece as possibilidades de soberania popular sobre os territórios e seus modos de vida para impedir que a sanha afirmativa do capital e das suas relações sociais de produção possa se embrenhar na existência dessas populações que ainda resistem e nos inspiram para a construção de novos mundos. O direito do trabalho, ele pode, também na forma rompida e nova, reciclada, abrir o seu componente protetivo a outros sujeitos e sujeitas. Pode, nas suas disposições, mais do que naquilo que é o tacanho corporativo ligado a cada uma das nossas atividades profissionais, defender os nossos registros de existência. O direito do trabalho pode mais. E isso que a gente está fazendo aqui é expressão de que a gente pode mais. É força política e é indispensável. Comecei com poesia e eu vou terminar com música, já que eu estou dado a passar vergonha hoje. Eu canto, desde que minha filhota Nise nasceu, uma canção de niná para ela, que não é uma canção de niná, rompendo também com a forma. Passei a regalar ela com uma música que é de autoria do Sérgio de Carvalho, que é um dos mais importantes dramaturgos do país, mentor da Companhia do Latão, brechiano de mão cheia, e numa peça chamada O Pão e a Pedra, que trata das greves metalúrgicas no ABC Paulista em 1978, quarta referência religiosa virá. Apresentou uma música chamada Canção do Eclesiastes. É a música que termina a peça. E eu vou cantar ela aqui para passar essa vergonha. A música mais ou menos fala assim: de manhã semeia a tua semente, até o cair da noite não descanse tua mão, pois não te é dado saber se essa ou aquela vingará, ou se das duas cada uma será boa. Que doçura a luz, e como é bom pros olhos ver o sol. Que os anos sejam numerosos na vida de um homem. Que os anos sejam numerosos na vida de um homem. Que os anos sejam numerosos. Essa é a primeira vez. Na segunda é a transformação. Ao invés de numerosos, 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 os versos são os seguintes: que os anos sejam numerosos na vida de um homem. Que os anos sejam proveitosos na vida de um homem. Que os anos sejam menos trabalhosos na vida de um homem. Que os anos sejam luminosos, se também é uma mulher. Que a gente possa construir uma vida nova, em que o quantitativo possa ser, também no âmbito do direito do trabalho, mudado para o qualitativo. Obrigado. Parabéns, professor, por essa maravilhosa fala necessária e que possamos mesmo fazer essa migração do quantitativo para o qualitativo. Gente, antes de passar a nossa próxima palestrante, eu tenho um recado. Nós temos reservas de 50 lugares e os primeiros 50 clientes terão isenção de couvert hoje no Gal Bar e Arte. Tá bem? Bom, seguindo o nosso painel, então, a fala agora será da professora Juliane. Ela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, graduação em Ciências Econômicas na Anhanguera, 2023, é mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas e doutora em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas. Foi gestora de políticas sociais de trabalho e renda na Prefeitura Municipal de São Paulo, pesquisadora do Sindicato dos
Petroleiros Unificados de São Paulo e do Norte Fluminense. Foi professora na Escola de Formação Sindical da Central Única dos Trabalhadores e assessora econômica parlamentar na Câmara Federal. É professora na Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, UFF. Professora, por favor, terá 30 minutos. Olá, boa noite a todos e todas. Vocês me escutam bem? Funciona bem? Bom, eu fico relativamente constrangida agora. Depois do final, a tônica da fala é mais qualitativa do que quantitativa, e vem uma economista falar. Eu vou tentar seguir na mesma toada, embora talvez alguns temas a gente possa aprofundar ou eventualmente discordar. Eu quero também pedir desculpa, porque eu vou quebrar o protocolo e não vou começar com poema, nem vou terminar com música. Eu não sabia que esse aqui era o protocolo da noite de hoje. E vou tentar refletir com vocês sobre alguns elementos, e aí, usando o título da mesa, quero pensar não exatamente os desafios do trabalho, né, até porque acho que não tenho capacidade, e vocês têm muito mais condições de falar sobre isso, mas os desafios da economia, ou os desafios da economia, de uma economia capitalista, mas capitalista dependente, periférica, no atual momento histórico do capitalismo internacional. E aí, a partir disso, a gente pode pensar os desafios para abertura de janelas, acho que foi a expressão que o Gustavo usou, janelas para que a gente possa pensar uma sociabilidade distinta, um mercado de trabalho distintos e, quiçá, um modo de produção distinto, superando o modo de produção capitalista. Eu quero partir de uma hipótese, ou talvez de duas hipóteses, para pensar os desafios atuais. A primeira é que eu tenho ouvido o que tem se consolidado um pouco como uma premissa no diagnóstico sobre a sociedade atual, que é algo mais ou menos assim. Aí vocês me digam se vocês já ouviram alguma coisa parecida. Uma ideia de que o capitalismo teria sido gestado para constituir a universalização da sociedade salarial, da carteira de trabalho, de um Estado mediador entre as relações capital-trabalho, uma ideia de que essa era um pouco a normalidade, e agora a gente está vivendo transformações substanciais na regulação do trabalho, no mercado de trabalho, em que avançam formas mais precarizadas de contrato, formas mais precarizadas e menos protetivas de relação entre trabalhador e patrão. Essa premissa de que agora a gente vive um momento de maior precarização das relações de trabalho, na verdade, poderia ser refletida de forma talvez mais complexa, olhando a história, que o que a gente toma como universal, como geral, como normal, é que, na verdade, foi uma exceção. O capitalismo, enquanto modo de produção, ele sempre teve como marca fundamental a supressão ou a tentativa, ao máximo possível, de supressão e cerceamento dos direitos fundamentais do trabalho, de enfrentamento e cerceamento do movimento sindical organizado, sempre teve na precarização, na informalidade, as suas bases fundamentais no desemprego e o papel que o desemprego cumpre na sociedade capitalista, suas bases fundamentais de reprodução. Acontece que houve um momento de uma relativa inflexão, que pode ser entendido, portanto, quanto um momento muito especial, em que foi possível, e aí foi possível num lugar muito específico, né? E a nossa tendência de generalização geográfica também nos faz pensar, né? Foi possível de forma geral. Não, foi possível na Europa Ocidental, foi possível em alguma medida nos Estados Unidos, em alguma medida no Japão, um certo período especial em que parece que houve um encontro entre aumento da produtividade, crescimento econômico, redução das desigualdades sociais, redução das desigualdades salariais e avanço de direitos fundamentais, pensando, sobretudo, na redução da jornada de trabalho, levando em consideração os dias, horas e dias efetivamente trabalhados. Veja, esse foi um período muito singular do capitalismo. E aconteceu por uma série de
de contradições que o próprio capitalismo passava e que envolveu, sobretudo, 2 grandes guerras mundiais e uma depressão de caráter significativo que ocorreu nos anos 30. Ou seja, a hipótese que eu quero trabalhar aqui é que, na verdade, a gente não está vivendo agora a desregulamentação do arcabouço que a gente conhecia como normal das relações de trabalho, as relações capital-trabalho, mas tão somente um retorno ao que é a lógica própria de gestão do mercado de trabalho, de gestão da sociedade pós, fim de uma certa sociedade salarial, em que a carteira de trabalho era o elemento fundamental das relações sociais. E eu quero também trazer aqui uma outra hipótese, de que houve também, no Brasil, na periferia capitalista, um período bastante especial, ou também uma janela histórica que foi aberta a partir da Primeira Guerra Mundial e que vigorou pelo menos até a década de 80. O que aconteceu nesse período, entre 1914, entre 1919 e 1980? Um período muito particular na trajetória do capitalismo, em que as nações capitalistas centrais, as nações imperialistas, estavam demasiadamente ocupadas com elas próprias. Ocupadas, seja com 2 conflitos de caráter mundial, com uma grande crise financeira e um período que sucede de forte depressão econômica, com um período de reestruturação pós-Segunda Guerra Mundial e com um período de Guerra Fria, ou seja, com a existência de um ator que rivalizava com o capitalismo e que foi fundamental para a derrota nazista na Segunda Guerra Mundial, que eram as experiências de socialismo real, em especial da União Soviética. Ou seja, neste período em que as nações capitalistas centrais estavam demasiadamente ocupadas com elas próprias, com suas próprias guerras, com suas próprias crises ou com seus próprios processos de recuperação econômica, esse momento particular nos possibilitou, na periferia capitalista, um certo respiro. Mas foi um momento muito particular em que as nações centrais, ocupadas com elas próprias, ocupadas com uma disputa de hegemonia, seja a hegemonia da tentativa dos Estados Unidos de se impor como uma hegemonia mundial, seja a própria rivalidade entre a grande empresa japonesa, alemã e norte-americana, que se sucede a partir dos impactos e efeitos do Plano Marshall, o fato é que nos foi possível não ter aquele respiro, aquele bafo quente do imperialismo no nosso cangote e que nos logrou uma possibilidade de dispor de maiores margens de manobra para a execução de uma política econômica, sobretudo, de caráter menos dependente, menos alinhada ou mais nacionalista. Um período em que, do ponto de vista econômico, pós-Segunda Guerra Mundial, especialmente, vigorou um arranjo econômico internacional, que a gente chama de sistema monetário internacional, que limitava, de certa forma, os fluxos internacionais de capital, limitava as disputas entre as nações com base no uso da taxa de câmbio, que regulamentava uma série de instituições multilaterais, por que não, que, de alguma medida, atuariam nas crises de balanço de pagamento dos países periféricos, um certo arranjo que nos permitia, no Brasil, por exemplo, ter muito mais controle sobre a política econômica do que a gente tem hoje. Nos permitia ter uma coisa que, se eu falo que sou contra, eu saio aqui quase na camisa de força, que é controle sobre a conta de capitais. Algo fundamental, que, inclusive, a China e outras nações que, enfim, desafiam a teoria do subdesenvolvimento fazem, que é controlar internamente o capital que entra e sai do Brasil e, portanto, a instabilidade e volatilidade da taxa de câmbio, todos os impactos na inflação e todos os impactos na própria gestão mais autônoma da política econômica. O que eu quero dizer com isso é que, da década de 80 para cá, a gente perde uma retaguarda importante, uma alternativa importante, ainda que com todos os seus limites, mas que foram as experiências de socialismo real no leste europeu,
e o capitalismo passa a entrar numa nova fase, em que os Estados Unidos vocalizam de forma unipolar a função imperialista e passam a olhar, sobretudo, para a América do Sul, né, ou para os países ali que a doutrina Monroe identifica como do seu quintal, e não mais ser leniente ou relativamente compreensivo com aquelas políticas de caráter mais protecionistas. Ou seja, e aí essa é um pouco a minha hipótese, há um período, da década de 80 para cá, de esfacelamento do poder dos estados nacionais, sobretudo periféricos, de executar uma política de caráter mais autônomo, mais articulado com interesses nacionais, se é que existiram, mas interesses burgueses nacionais. E essa capacidade vai esvaziando o Estado brasileiro de elementos como, por exemplo, democracia. Democracia no sentido mais substancial do termo. Veja, os autores neoliberais, principalmente o Hayek e outros autores, né, que teorizaram sobre o neoliberalismo, já se chamavam neoliberais, eles estão escrevendo desde a década de 30, desde a década de 40. Né? A gente, inclusive, identifica nesse período da história como mais ou menos ali uns dinossauros do liberalismo, né? Órfãos, viúvas do liberalismo, numa era de hegemonia das ideias intervencionistas. Esses caras estão ali teorizando, relativamente marginalizados, mas ganham o debate tão logo se apresenta a grande crise que o capitalismo vive na década de 70. E o que eles diagnosticavam, sem muito pudor, né, diferente dos neoliberais de hoje? Diagnosticavam que existia uma crise de excesso de democracia. E era bom como era, né, muito às claras, todo o conjunto de expressões utilizadas. E qual era a crise de excesso de democracia que levou à grave crise de baixo crescimento econômico combinado com inflação que caracterizou as principais economias capitalistas ocidentais na década de 70? A crise era o seguinte: os estados eram muito permissivos, né? Os estados, ao elegerem os seus governantes, se tornavam muito permissivos à atuação das paixões sociais, essa é a expressão. E as paixões sociais se externavam na forma, por exemplo, com que o movimento sindical reivindicava um conjunto maior de melhorias ou de medidas protetivas sobre os direitos fundamentais, ou aumento de salário, no movimento do sem-teto, que reivindicavam moradias populares, né, no que eles chamavam de interesses corporativos. Estes interesses corporativos, ao pressionarem o Estado, e ao Estado ser muito permissivo, acabavam tendo como consequência uma ação que prejudicava mais esses mesmos atores. Ou seja, o sem-teto, os trabalhadores, eles eram mais prejudicados quando o Estado atendia aos seus reclamos, porque o Estado teria que fazer isso via emissão monetária, ou via aumento de dívida pública. Logo, isso daria inflação. Logo, os mais pobres seriam os mais prejudicados. Esse diagnóstico leva a uma consequência. A consequência é o Estado deve ser limitado do ponto de vista da capacidade da sua captura pelos interesses democráticos nacionais. Ou seja, a política social, a política econômica, a política fiscal, a política monetária, tão melhor vão ser desenvolvidas para um suposto bem comum, como se existisse algo chamado bem comum numa sociedade dividida em classes sociais, mas tão mais próximo chegará do bem comum quanto mais estiver desalojado ou alienado daquilo que se chama política. Portanto, retira do Estado, e olha um pouco como esses são os desafios atuais, né? O que esses teóricos estavam caracterizando na década de 70 pode ser bastante lido com o avanço e os constrangimentos que o capitalismo neoliberal coloca, mesmo em governos eventualmente não neoliberais, mas que estão, de certa forma, constrangidos pelas forças de mercado que hoje que fazem política independentemente de quem ganha as eleições. Então, você retira, por exemplo, a política fiscal do controle da política. Você diz que os gastos públicos agora estão submetidos a uma norma.
Essa norma que está instituída em lei, inclusive estava na Constituição brasileira, no caso do teto de gastos, essa norma dispõe sobre a capacidade, né, que o Estado tem de fazer reajustes nas despesas sociais fundamentais, somente dada pela inflação passada, ou, no caso, muito mais flexibilizado, mas ainda, em alguma medida, engessado, no caso do arcabouço fiscal. Ou seja, os gastos públicos eles estão limitados, o seu crescimento, a uma variável dada previamente. E essa variável dada previamente, na medida em que for implementada, esgarça um certo conflito distributivo na sociedade e blinda o Estado da capacidade do Estado ser capturado, ser permeado pelos interesses populares. Ou seja, vamos supor que o movimento de moradia faz uma reivindicação por aumento das moradias populares, uma pauta absolutamente fundamental. Veja, se o Estado já reajustou os gastos públicos com o orçamento destinado a moradias populares, ele simplesmente não tem o que fazer, porque está na lei, estava na Constituição, ou está na lei, ou está na proposta de meta de resultado primário, que aquele conjunto de gastos sociais não cabem no orçamento. Mais do que o exemplo da política fiscal, talvez a política monetária seja um pouco mais palpável para a gente e se estabelece um pouco como ponto de convergência e de análise, né, do que era a crise da década de 70 e o que é a crise atual. Veja, hoje o controle sobre uma variável fundamental, quando a gente pensa em desafios econômicos, que é a taxa de juros, que vai impactar no emprego, que vai, ou talvez não vá tanto, mas que pode impactar na inflação, que pode impactar na sociedade como um todo, também vai deixando de ser uma atribuição do Estado e vai passando a ser uma atribuição de um conjunto de técnicos, como se houvesse algo técnico ou algo neutro numa sociedade, repito, capitalista, portanto, dividida em classes sociais, né? Marcada por um conflito de classe fundamental. O que isso quer dizer é que a gente tem um grande desafio, eu não sei como está o meu tempo, que eu estou com dificuldade de olhar aqui, eu não quero passar muito do tempo, porque quero privilegiar aqui o nosso espaço de debate. Veja, algo muito fundamental, né, quando a gente pensa num projeto de desenvolvimento, é a capacidade do Estado, ou do Estado a partir, né, da capacidade da sociedade pautar o Estado, reivindicar do Estado, o Estado operar uma série de políticas fundamentais. E, na medida em que o Estado vai sendo desidratado, vai perdendo capacidade de cumprir com as suas atribuições estatais, é a própria democracia que passa a ser surrupiada. Quer dizer, em quem a gente vota, cada vez mais tem menos atribuições, ou cada vez mais tem os seus poderes esvaziados. Talvez daqui a pouco a gente vote, no máximo, para alguém que faça relações diplomáticas, né, relações internacionais. Mas o fundamental, das definições fundamentais da nossa vida, tendem a seguir aquele diagnóstico elaborado lá na década de 70 do excesso de democracia e, portanto, da operação de uma blindagem sobre o Estado e, na verdade, sobre uma blindagem sobre a nossa capacidade de reivindicar do Estado, especialmente via gasto público, que nada mais é do que a distribuição da riqueza socialmente construída, que nada mais é do que a distribuição da riqueza que é toda a fruta do trabalho, né, de nós, trabalhadores. Portanto, eu diria que esse é um desafio fundamental, e um primeiro desafio fundamental, para pensar os limites, né, as possibilidades, mas, sobretudo, os limites de pensar a efetividade do direito do trabalho ou de pensar as mudanças fundamentais na nossa organização como sociedade num momento do capitalismo em que o capitalismo não tem, do ponto de vista internacional, da correlação de forças a nível internacional, as mesmas brechas ou as mesmas margens de manobra que houve num período em que a gente pôde, por exemplo, afirmar um certo interesse nacional, dispor de uma relativa autonomia sobre a política econômica e sobre a política de forma geral, né? Utilizando ou alargando um pouco mais as margens de soberania. Hoje, com as dificuldades de regulamentação
sobre as principais variáveis econômicas, isso também impacta, sobretudo, na capacidade de que as grandes empresas possam se aproveitar dessa ausência de regulação ou essa maleabilidade que esses estados têm. Queria terminar apontando um conflito que talvez a gente passe a vivenciar no próximo período, que acontece nos momentos do capitalismo em que há crescimento econômico e em que há queda do desemprego. Veja, eu parto de uma leitura da crise de 2014 e 2015, que é uma crise econômica que muito é disputada em termos teóricos como uma crise de excesso de gastos. Talvez vocês tenham ouvido essa narrativa em todos os espaços televisionados, né? Uma crise que se apresenta como uma crise em que o Estado gastou muito mais do que ele arrecadava, nos levou a uma crise fiscal, e essa crise fiscal cobrou um preço, que foi um ajuste sobre as contas públicas, operado principalmente já nos primeiros dias do segundo mandato da presidenta Dilma, e esse ajuste, né, levou um certo tempo para conseguir colocar a casa em ordem. Eu parto um pouco de uma ideia distinta, de que essa crise nada tem a ver com a política fiscal, embora sim houvesse um período de desaceleração do crescimento e, do ponto de vista fiscal, também um grande uso das políticas de desoneração fiscal e tributária que levaram a uma queda de receitas. Mas, fundamentalmente, o que havia era um conflito de caráter distributivo, ou seja, uma das expressões fundamentais da luta de classes. Havia na sociedade brasileira um crescimento sistemático da massa salarial, medido, por um lado, pela regra que era a regra de Constituição da valorização do salário mínimo, portanto, um salário mínimo que teve um reajuste real acima da inflação de mais ou menos 74%, se a gente for pegar do ano de 2013 ao ano de 2014. Mais do que a pressão que o salário mínimo faz sobre todos os salários na sociedade salarial, havia um crescimento ainda mais expressivo do salário médio na sociedade, que cresceu, a massa de crescimento do salário médio foi ainda maior do que a variação, né, do que a variação total do crescimento do salário mínimo. Isso tornou possível que o movimento sindical, em boa medida, soerguesse, e que no ano de 2013 a gente tenha tido um número de greves bastante significativos, muito próximo do que era, por exemplo, na década de 80. Se vocês acompanham os boletins, né, os balanços das negociações sindicais do DIEESE, vocês vão ver que entre 2012 e 2013, praticamente, né, 90 e poucos % dos acompanhamentos de negociações coletivas que o DIEESE faz foram de greves ou de reivindicações salariais que conquistaram aumentos pelo menos igual, mas maior, superior do que a inflação. Portanto, havia uma maior pressão do movimento sindical, selada em número de greves, não em número de greves de caráter defensivo, né, por atraso de pagamento, mas ofensivo, por avanço na fatia da riqueza socialmente construída, ou por mais direitos além do conflito salarial, estrito sensu. Havia um crescimento do rendimento médio, havia um crescimento do salário mínimo e havia um conjunto de políticas sociais que também permitia, de certa forma, um aumento do custo, sobretudo dos serviços prestados às famílias. Esse aumento, essa dinâmica virtuosa no mercado de trabalho, que faz com que os trabalhadores possam ser mais ousados ou que os trabalhadores possam ser mais organizados no movimento sindical, porque não tem de forma tão latente o medo do desemprego, né? Ou não tem tão latente o disciplinador, que é a força disciplinadora, que é o desemprego na sociedade, levou a uma tendência de queda da taxa de lucro do setor empresarial brasileiro, que, na média de todas as empresas não financeiras, teve um crescimento da massa total de lucros negativa. Portanto, os trabalhadores, né, estavam numa situação mais favorável, repito, em função do desemprego estar baixo
de haver uma política de valorização do salário mínimo e de ter um conjunto de políticas sociais que permitem um certo piso, né, da força de trabalho. Por outro lado, havia uma tendência de queda da taxa de lucro do setor empresarial, pressionado, sobretudo, por custos trabalhistas. Veja, esse conflito o capitalismo passou lá no século XIX. E aí eu vou chegar na produtividade. Esse conflito o capitalismo passou no seguinte sentido. O capitalismo vai se generalizando como relação social fundamental, né? O capitalismo que está presente lá, desde o Manifesto Comunista, essa ideia de que o capitalismo não tem fronteiras. Na medida em que o capitalismo se desenvolve e que ele vai, né, segundo a Lei Geral da Acumulação Capitalista, proletarizando cada vez mais os trabalhadores, né, a riqueza vai sendo cada vez mais socialmente construída, mais trabalhadores vão sendo empregados, portanto, vai se reduzindo as formas pré-capitalistas ou não capitalistas de trabalho. Todos nós somos convocados a participar do mercado de trabalho, e na medida em que mais pessoas participam, o desemprego fica mais baixo, e quando o desemprego fica mais baixo, pela lei da oferta e da procura, que regula, né, os salários médios, os salários tendem a subir. Isso aconteceu com o capitalismo no século XIX, sobretudo na Inglaterra. E patrão burguês não quer que os custos sociais, os custos salariais, pressionem para baixo a taxa de lucro. O que eles fizeram num período como esse, de esmagamento da taxa de lucro em função do crescimento dos salários? Investiram no aumento da produtividade. Investiram na capacidade de uma mesma jornada socialmente necessária de trabalho, produzir, ao invés de um par de sapato, 2 pares de sapato, e aí cada capitalista ganha, né, por cada unidade, cada exemplar de par de sapato vendido. Acontece que o Brasil também estava passando por um dilema parecido com esse. A burguesia brasileira talvez tenha se colocado sob 2 questões fundamentais. Ou investe em ciência, em tecnologia, em capacidade de aumento da produtividade do trabalho, ou em tecnologias que fossem poupadoras de força de trabalho, para reduzir a pressão da redução do desemprego, ou a burguesia dava um golpe e voltava a ganhar na taxa de mais-valia absoluta que ela sempre ganhou, que é com baixos salários e elevadas extensões da jornada de trabalho. Então, eu tenho uma leitura que o golpe de 2016 está expresso um pouco, né, na impressão desse conflito distributivo, da luta de classe na sociedade brasileira, que leva os empresários a fazer a única coisa que eles podem fazer como empresários. Eles não podem fazer greve enquanto empresários, porque se um empresário fura, ele ocupa, se reposiciona numa condição bastante favorável aos demais. Mas o que eles podem fazer é pressão política. E a agenda da Ponte para o Futuro, eu vou terminando por aqui, a agenda vitoriosa do golpe de 2016 é uma agenda que combina baixo crescimento econômico, com desemprego elevado e com reforma trabalhista. Portanto, se retoma, a burguesia brasileira consegue retomar a taxa de lucro a partir do esmagamento das condições salariais, da redução do custo principal, que é o custo salarial, conseguido através de uma dinâmica de crescimento baixo, que gera menos investimento, que gera menos emprego, portanto, com desemprego elevado e com a reforma das relações trabalhistas e todo o impacto que ela tem sobre o mercado de trabalho e sobre as formas de contratação. Talvez esse seja um próximo capítulo que a gente vivencie no próximo período, e eu queria deixar apontado para a nossa reflexão e diálogo aqui, um pouco das contradições, limites e desafios que a gente vai enfrentar no próximo período, que combina esses 2 elementos. Por um lado, no Brasil, né, uma queda do desemprego, ainda que tenha muitos elementos que a gente possa conversar sobre as características atuais do mercado de trabalho. Por outro lado, um Estado cada vez mais capturado por uma lógica neoliberal de gestão do capitalismo e cada vez mais cerceado das suas funções fundamentais. E aí onde a gente entra e como a gente faz política, pressão e atua coletivamente sob essas condições, acho que é o desafio da nossa análise conjunta. Obrigada. Olhar mais da economia. Agora, então, eu vou passar a palavra para a nossa terceira palestrante, que dispensaria apresentações, mas eu faço questão de apresentá-la. Valdete, se acalme.
Ela é pós-doutora em Ciências Políticas pela Universidade Federal, é doutora em Direito do Trabalho pela USP, mestre em Direitos Fundamentais pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, é professora de Direito e Processo do Trabalho na URGS, juíza do trabalho da 4ª Região, desde 2001, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital USP-URGS e membro da RENAPEDS, que é a Rede Nacional de Pesquisa e Estudos de Direito do Trabalho e Previdência Social. Além dos cursos já referidos, também tem título de especialista em processo civil pela Unicinos. Atualmente é pesquisadora colaboradora em nível de pós-doc junto ao programa de pós-graduação em filosofia da Unicamp. Professora Valdete, com a palavra. Eu não vou conseguir falar desse jeito, porque já está bem difícil. Eu tenho uma missão de... Eu vou falar uns 10 minutos no máximo, e tenho ainda a missão de ler a carta do evento. Vamos respeitar o nosso tempo aqui, a gente sabe que aqui a gente tem que fechar até às 9. Mas eu tenho que confessar para vocês já de início que é difícil para mim falar hoje aqui, porque esse evento foi sonhado de forma coletiva por 2 anos. A gente teve que interromper esse sonho porque, como foi falado nessa mesa aqui pelo Gustavo, nós enfrentamos aqui no Sul uma tragédia climática que é resultado de escolhas políticas que foram feitas e que seguem sendo feitas. Tivemos que adiar de um modo que, como as gurias lembram bem, teve um momento em que a gente achou que não ia rolar, que talvez não acontecesse mais o RENAPEDS, porque nós não sabíamos como nós sairíamos de um momento de completa interrupção do que nós conhecemos por Estado. Eu fiquei escutando a Ju falar e me lembrando que naqueles dias, Gustavo, em que uma boa parte de Porto Alegre estava embaixo d'água, nós não tínhamos previsão de possibilidade de voltar a ter acesso para sair da cidade, ou de voltar a ter aeroporto. Então, quando nós fizemos a reunião, as gurias e os guris lembram, e dissemos: a gente vai ter que adiar, não tem como ser em setembro de 2025. A gente pensou, talvez também não seja em 2024, talvez também não seja em setembro de 2025, porque não havia uma previsão de retorno. E essa interrupção da ordem nos mostra o quanto tudo isso que a gente estuda, Estado, direito, é uma casquinha. Uma casquinha que, na realidade, causa efeito concreto na vida das pessoas. E também mostra, então, a importância de encontros como esse. A gente está numa sexta-feira à noite, eu estava falando para a Sonilde. Sexta-feira à noite, nós estamos há 3 dias aqui estudando juntas, e essa sala está cheia de gente. Então, esse sentimento de medo que quase nos paralisou em 2024, e esse sentimento de gratidão, porque, como eu disse a vocês, esse sonho foi coletivo, e todo mundo não largou a mão. A gente fez encontros quinzenais para pensar esse RENAPEDS para vocês. A gente pensou em cada detalhe, a gente tentou fazer tudo funcionar direitinho, não rolou, algumas coisas tiveram que ser, né, modificadas em tempo real, porque a vida é assim mesmo. Mas chegamos até aqui, e esse sentimento de gratidão é também um sentimento de amor e de esperança, de que existe um futuro possível. E aí eu adoto as palavras do Gustavo para dizer: nós não temos o direito de sermos fatalistas se nós estamos numa sexta-feira com uma sala lotada de gente para discutir direito do trabalho. Esse direito que aqui na URGS só chega nos estudantes lá no 7º semestre. Esse direito que só tem 2 semestres no campo material e 2 no campo processual e que perdeu horas na última reforma do projeto pedagógico. Esse direito que, como o Hugo disse na nossa plenária hoje de manhã, encontra os alunos já apaixonados por outras áreas, a área do Estado repressor, a área do Estado tributário, a área do Estado do direito de família, ou seja, de todo esse direito que estrutura uma sociedade capitalista, patriarcal, violenta, sobretudo contra os corpos dissidentes. Nós estamos falando aqui, na verdade, do direito que é condição de possibilidade para todo o resto. O mais importante de todos. Porque sem relação de trabalho, a gente não consegue sobreviver, manter uma família, vestir, morar.
É desse direito que nós estamos tratando aqui. Num Estado que não teve o mesmo caminho de consolidação do capitalismo que a Europa teve. Porque aqui o capitalismo, para nós, chegou com as caravelas. O capitalismo foi imposto com um discurso violento que não é o discurso do corpo-propriedade, como aconteceu na Europa. Na Europa, nós tivemos séculos de convencimento de que somos sujeitos livres quando vendemos força de trabalho, que somos corpo-propriedade de nós mesmos. Aqui não. Aqui o capitalismo chega e se consolida com o discurso do corpo-propriedade do outro, com a escravização dos corpos negros e indígenas. Isso é o capitalismo num país colonizado como o nosso. E é nesse tipo de sociedade que a gente precisa trabalhar para sobreviver e passar a maior parte do nosso tempo de vida trocando trabalho para o capital. E é disso que o direito do trabalho cuida. Então, ao mesmo tempo que a gente, juntas, superou o medo e conseguiu estar aqui nesse encontro de hoje, e que esse sentimento de gratidão que dificulta a possibilidade de que eu converse com você sem embargar a voz, me move, também é de amor que nós estamos falando. De amor pelo direito do trabalho, de amor pela vida. O Gustavo encerrou a fala dele citando uma canção que ele canta para a Nise. A Nise é o futuro. É para ela que a gente está aqui, para que exista futuro. E para que exista futuro e para que a nossa vida faça sentido, é urgente, e foi isso que foi dito aqui em praticamente todas as falas do evento, radicalizar o nosso compromisso com o direito do trabalho. Se tivesse que resumir o 8º Renapedes em uma palavra, a palavra é essa. É urgente radicalizar o nosso compromisso com o direito do trabalho. E isso não é nem utópico, nem teórico, da perspectiva de uma teoria que está longe da prática, ao contrário. Isso é a teoria no sentido do que a Bell Hooks fala naquele texto que eu uso tanto nas nossas aulas, do Ensinando a Transgredir. E eu até fiz a colinha aqui para citar exatamente como ela fala. Ela diz assim: cheguei à teoria porque estava machucada. A dor em mim era tão intensa que eu não conseguiria continuar vivendo. Cheguei à teoria desesperada, querendo compreender, querendo fazer a dor ir embora. Essa é a nossa missão, gente. E você sabe o que isso significa concretamente? Significa desnaturalizar práticas de violência que o mundo do trabalho, que as pessoas que operam com o direito do trabalho, infelizmente, vem naturalizando há muito tempo. E essa é a nossa função como grupo de pesquisa: produzir teoria e consolidar práticas que desnaturalizem violências como a justa causa, que substituam a linguagem da violência, que diz que uma pessoa é desligada do trabalho, que diz que conciliar é legal mesmo que perca direitos. Alterar práticas processuais que punem trabalhadores sem previsão legal. Os exemplos são tantos e são tão básicos. Não existe indenização quando se trata de férias, de aviso, de intervalo. É de tempo de vida que a gente está falando. Percebe o que eu quero dizer para vocês? Nossa missão, enquanto pesquisadoras e pesquisadores, estudantes, professores, atuantes no mundo do trabalho, é fazer da linguagem e da prática do direito do trabalho aquilo que ele se propôs a ser. Porque quando a gente lê lá a exposição de motivos de criação da Justiça do Trabalho, quando a gente lê a exposição de motivos de criação da CLT, está dito lá, textualmente é o Estado que está dizendo. É esse Estado capitalista, opressor, violento, que reconhece publicamente que o direito do trabalho surge em oposição ao direito civil para garantir alimento, para proteger a classe trabalhadora. Que o processo do trabalho surge em oposição ao processo civil, para combater a morosidade, para ser gratuito, célere, efetivo. O processo do trabalho não é mais isso hoje em dia. Só que não ser isso, processo do trabalho, direito do trabalho, não estarem exercendo a função para a qual eles foram criados, não da nossa perspectiva que queremos um outro mundo, da perspectiva desse Estado para o qual o direito do trabalho é necessário. É nossa responsabilidade. Somos nós que atuamos no direito do trabalho. Somos nós que criamos as teorias e práticas que estão lá no sistema de justiça laboral e que estão dentro das universidades. Então, a nossa missão, e é esse o recado que eu quero deixar no encerramento desse 8º Renapedes, é, nesse sentido de radicalizar o nosso compromisso com o direito do trabalho, construir uma outra teoria com uma prática transformadora para um outro direito do trabalho, para uma outra justiça do trabalho, que honre a sua razão de existência. Isso é prática transformadora, e é para isso que a gente está reunido aqui hoje. E aí,
Eu não ia cantar no final, mas aí quando o Gustavo cantou, eu fiquei pensando numa música para poder encerrar também, né? A Ju disse que não foi avisada. É verdade, eu esqueci de avisar ela que era para encerrar com uma música. Não era, Ju, brincadeira. Mas a música que eu fiquei pensando enquanto eu estava escutando o Gustavo é aquela: depende de nós. Somos nós, gente. Não são eles, somos nós. Obrigada. 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 Para, não. Obrigada, mas parem. Olha só, eu preciso ler. Eu preciso ler a carta do nosso encontro e também quero pedir para o pessoal que trabalhou, que fez esse encontro acontecer, todo mundo que faz parte do GPTC, para vir aqui na frente, porque eu quero uma salva de palmas para essas gurias, esses guris que fizeram. Quem queria conhecer a nossa inteligência nada artificial, responsável pelo site, está aqui, ó, o Rafael Teixeira, esse é o rapaz que fez o site funcionar daquela maneira maravilhosa. Então, estão aqui, eu quero que cada um diga aqui o seu nome e, sei lá, o que quiser dizer, porque eu acho que esse momento é nosso, a gente esperou tanto por isso, né? Esse é o nome. Marcelo. Marcelo, da graduação. Fala, Marcelo, sou da graduação. Eu sou da graduação aqui da URGS, eu estou no 5º semestre. Eu concordo com a fala da Valdete, claro. E eu queria muito que o dia de trabalho fosse mais cedo no curso também. Eu queria compartilhar o amor pelo dia de trabalho com meus colegas mais cedo, que eu convidei, eu e a minha namorada que está aqui, convidamos nossos colegas para vir prestigiar o evento, e hoje eles puderam vir, eu estou muito feliz. E é isso aí, muito obrigado. Eu sou a Ange, que democratizou o canto na abertura e fechamento de cada uma das falas. Sou aluna da Valdete da FEMARX, e o amor pelo direito do trabalho é amor por essa luta e por esse amor que ela nos dá. E muito obrigada. Sou servidora também do TRT, então vivo a justiça do trabalho todos os dias, e poder viver e compartilhar com vocês essa luta é muito importante para mim. Muito obrigada a todos e todas aqui. Oi, gente, sou a Franciele Flores, sou mestranda, sou orientadora da Valdete, faltou colocar isso ali no currículo, melhor orientadora de todas. Também sou apaixonada pelo direito do trabalho. E é isso, eu estou muito, muito, muito feliz mesmo. Boa noite, gente. Eu não sou do direito do trabalho, nem tenho nenhum tipo de relação assim, eu só uma relação trabalhista mesmo, né, com o evento. Mas foi uma satisfação muito grande. Eu vim da sociologia, eu faço um mestrado não, doutorado em sociologia, e trabalhei no site, trabalhei na divulgação do evento, e foi isso. Eu agradeço muito a oportunidade da Valdete de ter acreditado no meu trabalho, e é isso. Oi, gente, eu sou a Paula e, na verdade, eu nem faço faculdade ainda. Mas eu queria muito fazer direito e eu acho que eu estar aqui é um primeiro passo já bem grande, né? E eu adorei ajudar na organização desse evento maravilhoso. Obrigada. Bom, meu nome é Rafael Lemes, advogado trabalhista, sindical, fã da professora Valdete, tantos outros aqui. A gente estava falando como esse evento é um evento que a gente acaba tendo uma aproximação com as pessoas que a gente lê, que a gente lê um capítulo, um artigo, um livro e pensa assim, nossa, essa pessoa é um gênio, uma gênia, eu preciso conhecer. E aqui essa é uma oportunidade que a gente tem de se aproximar e ter esses contatos para além dos nossos debates aqui, mas também depois nas confraternizações, né? Novamente convidados todos. Então, é um encontro de pesquisadores e estudantes para pesquisadores e estudantes,
Então, nos perdoem se, enfim, por eventuais falhas que a gente tenha cometido no meio de todo esse processo, mas, de fato, é um sentimento de muita gratidão, muito amor e muito obrigado a todo mundo que veio. Meu nome é Andressa, eu sou formada aqui em Direito pela URGS, me formei mês passado, então, bem recente. Então é isso, eu só agradeço muito pela oportunidade de poder participar, ajudar a organizar esse evento aqui, que foi muito bonito, foi muito lindo, foi muito maravilhoso, e eu só agradeço por poder ter sido parte disso. Meu nome é Ana Beatriz e, assim que nem o Rafael, eu sou meio infiltrada, né? Sou doutoranda do PPGS em Sociologia, sou socióloga, não sou, né, advogada do direito do trabalho, mas queria agradecer a Valdete a oportunidade de estar na organização desse evento maravilhoso, né, de ter trocado com vocês todos e todas pessoas maravilhosas, né? E com essa turma aqui maravilhosa de pessoas, trabalhar com eles e ter feito amizade com eles já é uma grande recompensa para além do conhecimento, né, nesse evento maravilhoso. Acho até que eu vou trocar para o direito do trabalho. Mentira, não vou não. Mas é isso, muito obrigada, gente. Bem, meu nome é Milena. Eu conheci a Valdete antes mesmo dela ser professora da URGS, na época da FEMARGS, o grupo Capital e Trabalho. Eu corria lá com a professora Valdete, com a professora Sonilde. Foi um veterano meu, o Fernando, que falou que tinha um grupo subversivo correndo lá na Escola de Magistratura do Direito do Trabalho. Eu quis lá conhecer essa professora maravilhosa. No Renapedes, eu me somei, assim como o Marcelo, já mais uma fase mais adiantada, uma fase mais de execução. Lamento não ter me somado antes, eu teria colocado outras ideias mesmo, por exemplo, a ideia da caneca. Eu fiquei... Né? Enfim. E, gente, foi lindo, é muito bonito, não só estar aqui falando de direito do trabalho, mas com a perspectiva que se fala de direito do trabalho aqui, com o sentimento que se fala aqui, né? E com as existências de vocês, as pessoas de vocês. Cada um aqui transborda uma energia diferente, no sentido de aquele sentimento de que queremos fazer algo diferente, queremos algo diferente para o direito. Não queremos o direito como um mero, como é que fala, pacificador da ordem vigente. Né? Se é possível dentro do capitalismo ou não, eu acho que não. Né? Isso é uma coisa que eu fiquei refletindo durante as falas de vocês, sabe? Porque, olha só, o professor Gustavo aqui, eu não quero produzir mais, não quero trabalhar menos para produzir mais coisa que eu não preciso. Né? Aí aparece gente e fala da atenção previdenciária. Se vocês não produzirem mais, vocês não vão sustentar tantos idosos. Mas todo produtivismo ele é destruidor ambientalmente, ele pratica racismo ambiental. Enquanto a professora falava, eu lembrava do governo Dilma, que teve pleno emprego às custas da destruição das moradias dos povos originários na região central do país, com Belo Monte, sabe? Então, assim, é uma coisa assim. E esse sentimento, sabe, dessa indignação, algo que pulsa em todos aqui, que é muito bonito. Queria ter me somado antes, só apenas lamento isso. Obrigada a cada um aqui. Muito bom, gente. Obrigada. Tem que fazer um abraço coletivo depois, né? Muito legal. Então, vai ter um próximo Renapedes ano que vem em Curitiba. Foi decidido hoje. Então, já agendem. 26 a 28 de agosto, já coloquem aí na agenda de vocês. A gente vai sair de carreata daqui para invadir Curitiba, que parece que foi uma das maiores comitivas desse Renapedes. A gente vai levar mais gente do que eles trouxeram. Esse é o desafio. Bom, então agora para encerrar mesmo a carta do encontro. Vou fazer a leitura. Nos reunimos em setembro de 2025, fortalecidos, dispostos e repletos de bons afetos, após longo período marcado pela dor do povo gaúcho. As enchentes que tomaram o Rio Grande do Sul, trazendo centenas de mortes, milhares de desalojados e um rastro de destruição resultante da ação do capital sobre o planeta, também impediram que nos encontrássemos pessoalmente em 2024.
As marcas do colapso nesse período também recaíram sobre o direito do trabalho. Com o mero anúncio do conteúdo do tema 1389, o STF aprofunda o movimento de destruição da proteção social trabalhista. Como revelaram os debates travados neste encontro, não se trata de novidade. O ataque aos direitos trabalhistas, apoiado na estrutura racista do capitalismo dependente implementado no Brasil, a resistência à aplicação de normas que visam a melhoria das condições de trabalho e da vida da classe trabalhadora é fato recorrente em nossa história. Nesse contexto, a Rede Nacional de Pesquisa em Direito do Trabalho e Previdência Social, a RENAPEDITES, que congrega pesquisadoras e pesquisadores de temas ligados ao direito do trabalho e à seguridade social, tem em sua razão de existência o compromisso com a proteção trabalhista. Uma proteção que, para ser mais efetiva, se requer cada vez mais transversal e negritada, partindo do pressuposto de que as opressões de raça, gênero, sexualidade, idade, capacidade estruturam esse sistema econômico e social baseado na exploração sem limites do trabalho e que é, como tem sido possível comprovar, ecologicamente insustentável. O tema 1389, cuja única razão de existir é submeter a rede de proteção trabalhista e a própria Justiça do Trabalho a um processo encabeçado pelo STF de deslegitimação pública, não resiste ao exame da ordem jurídico-constitucional que estabelece a relação de emprego como um direito fundamental. Implica simbólica e concretamente a tentativa de eliminação do compromisso, um dia firmado em torno da construção de um Estado social, o que, como se sabe, tragicamente, nunca se efetivou na realidade do mundo do trabalho no Brasil, sendo ainda mais rebaixado e violento para as pessoas negras, indígenas e para os corpos femininos e feminilizados, sobretudo os corpos trans. Por isso, repudiamos tanto o conteúdo quanto a própria existência do tema 1389. Não se põe em discussão se direitos fundamentais devem ou não ser validados e aplicados. A rejeição econômica à efetividade dos direitos sociais, que são fundamentais, foi afastada de forma inequívoca em todos os documentos internacionais ainda vigentes. Firmamos, assim, nossa posição radical em defesa do reconhecimento do vínculo de emprego, que se estabelece para além da vontade das partes em todas as formas gerenciadas de exploração do trabalho pelo capital, gerando para aqueles que nesta relação se integram apenas como vendedores de força de trabalho, a incidência de todos os direitos previstos na ordem jurídica interna e externa, para impor limites à exploração e buscar melhoria das condições sociais e de trabalho das pessoas trabalhadoras, sem efetiva discriminação de qualquer espécie. A pejotização, portanto, só pode ser chamada pelo seu nome verdadeiro: é fraude. Do mesmo modo, nos posicionamos radicalmente a favor da redução urgente da jornada. Nesse sentido, expressamos apoio integral a movimentos como Vida Além do Trabalho. A colonização do tempo de vida pelo trabalho obrigatório gera adoecimento e alienação afetiva e política. Na quadra atual da história, mais do que nunca, precisamos nos compreender enquanto classe trabalhadora e, nesse contexto, termos também tempo para estreitar laços afetivos e implicações amorosas, assim como para pensar e para desenvolver práticas que se integrem dialeticamente ao objetivo inadiável da construção de uma nova sociabilidade, na qual a naturalização da superexploração do trabalho, a discriminação, a exclusão e a destruição do planeta sejam banidas. Para isso, o maior controle sobre o tempo pela classe trabalhadora é essencial. Reduzir a jornada é, desde logo, reconhecer a inconstitucionalidade das normas coletivas que autorizam o aumento de jornada, legitimam o regime 12/36, a supressão do intervalo ou o banco de horas. É, antes de tudo, reconhecer a ilicitude de horas extras habituais, fazendo emergir o efeito do dano existencial intrínseco a esses regimes de usurpação do tempo sem contraprestação pecuniária. Nenhum movimento de redução da jornada pode ter efeitos efetivamente benéficos para a classe trabalhadora, sem que os métodos inconstitucionais de extração da jornada sejam superados. Essas duas matérias representam, de modo simbólico, toda a miríade de práticas e entendimentos sobre os quais as pessoas que trabalham com o sistema de justiça têm sua dose de responsabilidade. Analisar como chegamos até aqui é fundamental para construir práticas que ressignifiquem e radicalizem a proteção social. Essa tem sido a função da RENAPEDITES, que conclui hoje, em 11 anos de história, o seu 8º encontro. Seguiremos produzindo teoria e estimulando práticas que se voltem à realidade atual do mundo do trabalho, mas sem deixar de reconhecer e de pôr em destaque o caminho trilhado até aqui. O fio tecido por todas as pessoas que, antes de nós, acreditaram
na possibilidade de um outro modo de vida em comum, segue sendo tramado. Não vamos desistir de apostar na proteção social enquanto for necessária para melhorar em concreto a vida das pessoas que vivem do trabalho. E mesmo não nos desapegando das urgências do imediato, prosseguir travando as disputas necessárias para a construção de um futuro em que a sociabilidade seja compatível com a elevação da condição humana. Porto Alegre, 19 de setembro de 2025. E com isso nós encerramos. Então, muito obrigada pela presença de todos e de todas nesse evento que foi tão significativo, né, nesta data. E eu despaço a mesa e encerramos os trabalhos da noite de hoje.